Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado novamente pelo seu prestígio, pela sua participação e também por nos permitir entrar aí na sua casa. Vai aparecer no Facebook, aqui na sua telinha, o nosso endereço. Continue participando conosco, também através do endereço do Sicom. Pode também mandar lá suas sugestões, críticas. Estamos sempre à disposição para poder atendê-los e estarmos aqui juntos. Está conosco o nosso comentarista de todos os tempos, amigo Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Tudo bem, Querela, nosso telespectador. Hoje nós vamos falar bastante assunto sobre uma questão muito importante no condomínio, que é a questão de segurança. Nosso convidado vai nos brindar aí com o seu conhecimento. Nós temos aqui uma imensa satisfação de trazer o doutor Alberto Corazza, que ele foi delegado de polícia. Foi não, ainda é, né? Está aposentado, mas quem é nunca deixa de ser. 40 anos como delegado de polícia, 49 anos na Polícia Civil, um homem voltado e muito conhecedor de questões de segurança privada e pública, principalmente. Mas nós estamos, e além de tudo, é advogado militante também. Então nós vamos poder tirar aqui tudo do doutor Alberto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Estamos às ordens para transmitir um pouco da nossa experiência na área. Muito bem. Rubens, nós temos aí algumas dificuldades com questão de segurança. Sim. No condomínio também, né? Eu queria sua primeira abordagem nesse sentido, depois eu vou passar para o doutor Alberto aqui, porque eu tenho umas perguntas para fazer para ele, que eu tive algumas oportunidades de ir na delegacia de polícia e lá eu tive lá um tratamento mais ou menos. E ele vai poder me falar sobre isso. Você sabe, Querela, antes de iniciar aqui nosso programa, o Dr. Corazza soltou uma que eu gostei bastante e vou usar agora. Ele falou uma coisa que nós constatamos no dia a dia. Nós todos, como cidadãos, ainda encaramos a questão de segurança pública como uma questão exclusivamente da obrigação do Estado, como se ele fosse lá o Deus no céu e tivesse que nos prover de todos os instrumentos para evitar a ocorrência de delitos, de qualquer coisa que nos faça mal. Acontece que esse pensamento é um pensamento arcaico, ele é de no mínimo 400 anos, só para posicionar na história. Por quê? Porque a gente sabe no dia a dia que se você não tiver cooperação entre, no caso do condomínio, o condômino, o funcionário que trabalha para o condômino, dentro da casa, o empregado doméstico ou a empregada doméstica, e o próprio funcionário do condomínio, não houver uma integração, uma adequação das informações, você vai ter um caos, que é o que na prática acaba acontecendo em muitos lugares. Então isso é importante. A segurança, ela não é apenas dever do Estado, mas é também de cada um de nós. Perfeitamente. Doutor Alberto, nós conseguimos entender que a delegacia de polícia, o próprio delegado de polícia, não é? A autoridade máxima dentro da delegacia é o delegado de polícia. Ele é também o gestor daquele local. A gente entende assim, e nós conversando com o senhor, essa também é a sua plena convicção. E os nossos delegados, a forma como... Eu estou vendo aqui com tanto tempo de experiência, o senhor já passou por vários regimes, não é? Veio vindo lá de tempos atrás e vivendo novos momentos, né? O que o senhor consegue nos trazer de comparativo? E se o nosso delegado de polícia de hoje é realmente um gestor? E precisa ser, não é? Veja bem, o grande problema é que a administração pública, em alguns setores, ela negligencia, até porque não tem visibilidade. E como a política vive de visibilidade, visando as próximas eleições, não tem nenhum regime perfeito de administração popular. Mas a democracia tem esse defeito. O governador e os dirigentes programam para 4 anos. Agora que tem reeleição, para 8.
Então, o que aconteceu? A população do Brasil, a população de São Paulo, cresceu nos últimos 40 anos, seguramente quase o dobro do que nós tínhamos. Perfeito. Quer dizer, São Paulo, Santos, de 40 anos atrás, tinha uma demanda de pessoal na polícia. E a polícia, quando se aposentava, o Brasil era o país do futuro, só tinha jovens, ninguém se preocupava com os velhos. Ele fazia o concurso para suprir as vagas, que eram poucas de aposentadoria, e as vagas de morte, e as vagas de saída. Ocorre que, atualmente, há muito mais aposentadorias, até porque reduziu-se a idade para aposentadoria no serviço público, então há muito mais vagas por aposentadoria do que vagas em concurso e do que o Estado pode administrar, porque o quadro funcional permanece o mesmo de 50 anos atrás. São tantos delegados, tantos investigadores, isso não aumenta, mas nem isso tem sido preenchido. Então, o funcionário que já não ganha essas coisas, e é interessante porque isso favorece uma série de corrupções na polícia, corrupções no sentido amplo, geral. Perfeito. É o funcionário que tem que ter o bico para poder manter, então ele mal e mal dá o seu tempinho no plantão e corre para o bico. Ou pior ainda, aliás, São Lucas já dizia isso, perguntado a João Batista, os policiais, o que devemos fazer, ele dizia, contentai-vos com vosso soldo. Já pagavam mal e já iam por outros caminhos. Mas o funcionário trabalha estressado, esse é o grande problema. Eu, quando me aposentei, logo que me aposentei, peguei a minha carteira da OAB e fui advogar para o Sindicato dos Escrivães, cujo presidente havia sido meu escrivão durante uns 10 anos. Eu fiquei aterrorizado com o afastamento médico por problemas mentais, psicológicos, causados por estresse. Um escrivão hoje, num distrito aqui de Santos, toca 1.200 inquéritos. O delegado não pode tocar tudo isso, ele não pode participar diretamente do inquérito. Isso gera um grande estresse. Esse estresse se reflete na conduta. Então começa a haver uma seleção de boletins de ocorrência. Esse não tem importância, esse por outros interesses também não, e a polícia vira uma fantasia, porque vende ao público a ideia de que você vai lá, faz a queixa, o seu caso vai ser investigado, e não é investigado. Perfeitamente. Agora, a gente pode atribuir todas essas questões voltada à responsabilização do ente estatal, porque me chamou aqui foi muito curioso, você que está nos assistindo também, é essa matemática, né? Porque há de se haver uma equação. Se eu tenho o mesmo número de servidores, eu tenho dobro de público. Ao dobro de público e de novos crimes, né? Nós estamos aí caminhando com crimes cibernéticos e as delegacias estão preparadas para combater isso também? Não estão. E vou mais adiante. Os juízes estão preparados. Nós estamos vivendo 2 momentos muito importantes aqui, né? Que a gente vive. O crime propriamente dito, que é aquele que a gente sofre, aquela opressão que nós temos na rua pelos criminosos, e aquilo que é invisível, que é muito maior o número, que são chamados crimes cibernéticos hoje, que a gente tem visto. Agora, o Estado tem um papel importante nisso, e como que a gente desfaz esse nó? Olha, eu acredito, Querela, que o papel do Estado é fundamental para que haja essa organização, mas o Corazza falou uma coisa que é também fato. O que não tem visibilidade, por exemplo, uma obra pública que vai ligar um município a outro, um viaduto, tem visibilidade, então ele acaba até sendo feito. Mas não se faz, às vezes, o quê? O tratamento do esgoto. Saneamento básico, Saneamento porque básico, ninguém enxerga. porque ninguém vê. Isso aí é da época de um determinado político lá, década de 40, Ademar de Barros, que ele fazia aquilo que era visto. Porque quem é visto é lembrado. Se o cano fosse exposto, seria uma boa obra. Né? Então veja, essa coisa que a gente precisa terminar, ou melhor dizendo, terminar, precisa melhorar a questão educacional para termos esse questionamento pelo cidadão. O delegado, o escrivão de polícia podem bater, porque tecnicamente eles estão lá com o problema, mas a população também tem que ter esse conhecimento para que possa ajudar a cobrar.
Exatamente. E é um desalento? Olha, Com tanto tempo de viver. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, botar uma pimentinha nisso aqui. Eu tenho visto algumas estatísticas do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ousado, eu leio aqueles documentos lá, eu parece que eu vivo em outro país. Não, pois é, o grande problema é esse que eu falei da visibilidade da democracia, visibilidade do governo. Ele é funcionário do governo. Então ele não pode dizer, houveram tantos homicídios em São Paulo, ele tem que dizer, o homicídio está caindo. Como é que eu vou fazer isso? Ah, lesão corporal seguida de morte é uma coisa, homicídio é outra. Latrocínio é uma coisa, homicídio é outra. Então ele divide os três, nos três vai ficar um número razoável. Então vai no jornal, São Paulo teve queda de homicídios, mas não teve. Porque teve a lesão corporal seguida de morte, que é outro crime, né? Lesão corporal seguida de morte. Homicídio 121 é homicídio claro. Claro. Homicídio doloso. E o latrocínio? E o homicídio por doloso, por exemplo, culposo, de automóvel, por excesso de velocidade, por desrespeito. Então, isso tudo, estatística, eu tenho muita dificuldade em aceitar estatística como uma verdade absoluta. É um número premeditado com... Para facilitar quem está fazendo a pesquisa. Você vê, uma população de... Quantos eleitores nós temos para presidente da República? 100 e tantos milhões de eleitores. Eles pesquisam 2.000 pessoas e falam, preferência... Por estimativa, não é? Peraí, pô. Dependendo Agora, o outro do problema local. do Brasil é um problema que vem já de muitos anos atrás da civilização cristã. É o problema da não participação popular e da expectativa popular de que o governo, assim como na época antiga a igreja cuidava de tudo. Inclusive, na época negra da Inquisição, a igreja mantinha a população no analfabetismo para que ela não tivesse acesso à informação, para poder subjugá-la. E os governos foram aperfeiçoando, mas obedecendo o mesmo critério. Então, o que acontece? A população espera tudo do governo, e o governo, os governos populistas, né? Ditos como socialistas, mas de Marx não tem muito pouca coisa, porque nem conseguem ler Marx, eles vêm com, o governo vai fazer tudo, dá Bolsa Família, dá Bolsa não sei o quê, e na segurança o governo está aí, a polícia não pode estar 24 horas atenta num Santos de agora, que não é o Santos de 40 anos atrás. Então, eu fiz vários cursos fora do país. Doutor, segura um pouquinho, eu vou fazer um break, nós vamos voltar. Eu gostei muito desse seu apontamento aí, nós vamos também misturar essa questão de segurança e política. Vamos ver se esse casal realmente está casado ou está divorciado. Daqui a pouco a gente volta, espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o doutor Alberto Corazza, delegado de polícia aposentado, advogado atuante, e nós estávamos aqui no intervalo, nesse momentozinho, conversando sobre alguns projetos, algumas questões, inclusive onde a tecnologia pode muito nos auxiliar na questão de segurança pública. Eu estava conversando aqui, nós três aqui, nessa ideia. Essa gestão tem que estar dentro da delegacia de polícia, obviamente com o próprio secretário de Estado, e municipalizar. E nós estávamos discutindo de um projeto interessante, que depois o doutor Corazza vai poder disponibilizar para nós e para os telespectadores, de uma ideia de dar a nós uma sensação melhor de segurança. Porque, às vezes, a sensação é uma coisa e a segurança é outra. Porque não basta ter só a sensação de segurança. Eu tenho que ter a segurança efetiva, não é? Você fica preocupado com o horário que você vai poder transitar, com o uso do celular. Hoje se mata facilmente por conta do celular. A gente vê notícias reiteradas a respeito de... Até de não ter o celular, né? De não, morre porque não tem. Banalizou-se, né? E depois tem a questão do desarmamento, uma série de outras coisas que... Falta programa para poder conversar. Mas eu queria que você desse uma explanada nesse sentido, de realmente essa sensação, essa pseudo-sensação de segurança. Você sabe que existem estudos aí, tem até filósofos que dizem que é um engano a gente achar que existe segurança 100%. Perfeitamente. Não existe. Nem não só na cidade, mas até na natureza em geral, não existe. Realmente, a sensação é maior, para o ser humano, ela deve ser maior para que haja uma tranquilidade e a pacificação para permitir que a gente viva nesse convívio social, que é tenso, é difícil, é muito complexo às vezes. Agora, o que o Corazza falou aqui no intervalo também, que eu ponho minhas fichas nisso, é que há necessidade da conscientização e do treinamento. O treinamento, ele propicia um conhecimento maior para aquele que está ali envolvido. Por exemplo, o porteiro do condomínio, o próprio zelador. Mas não, como eu falo, não podemos esquecer também do próprio condômino. O condômino ele tem que ter um pensamento que seja menos impositivo no sentido, você é meu funcionário, tem que fazer o que eu determino, mas eu não tenho que me submeter àquilo que é o correto. Tem pensamento, tem gente que é assim. Quer ser chamado de doutor, de excelência. Isso mesmo. E quando ele tem que cumprir a parte dele no contexto social, ele se nega. Então a gente tem que acabar com esse espírito. Você sabe, e só o treinamento leva a isso. Perfeitamente. Doutor Corazza, é o seguinte, olha, às vezes a gente precisa fazer algumas análises, e esse é um ponto que eu coloco. Primeiro, que a liberdade e a segurança, elas são duas coisas que me parecem que não conseguem andar totalmente juntos. Por quê? Para eu ter segurança, eu restringo a liberdade. Vou dar um exemplo para você poder me entender. Eu não tenho liberdade de sair passeando em determinados locais da cidade, altas horas da madrugada, porque eu sei que eu sou um risco, o risco é grande, iminente, está lá. Então, liberdade e segurança. Agora, a questão que eu entendo, que é isso que eu queria ouvir do senhor, é a questão da colaborativa, questão de colaboração mútua, que eu acho que aí a gente começa a minimizar. Para de olhar para si mesmo e começa a olhar para a coletividade. E não só
o Estado. Nós também. Nós, lógico. Né? Essa questão colaborativa, como que a gente consegue? O senhor comentou de um projeto que está tentando implantar, desenvolver, que trata dessas questões, liberdade, segurança e a questão colaborativa. Exatamente. Hoje não tem segurança em lugar nenhum. Né? Europa é um lugar seguro, para Paris, uma beleza, turismo com terrorismo internacional, acabou tudo isso. Acabou. Eu estive na Inglaterra fazendo um curso há uns 15, 20 anos atrás, na área de entorpecente, porque eu era diretor da divisão de prevenção de drogas, e também na área de segurança, na Scotland Yard. E a Inglaterra tem um projeto chamado Neighbours Watch, Vizinhos Vigilantes. O que isso significa? A população se divide em quarteirões. Nesses quarteirões você tem coordenadores e inspetores de quarteirão que vigiam os seus espaços. Então, quando um vizinho viaja aqui, ele diz, olha, estou viajando, volto a tal lugar. Se houver uma movimentação estranha nessa casa, imediatamente o coordenador ou o inspetor de quarteirão comunica à polícia. Então, eu fiquei entusiasmado com isso, porque isso acaba com aquela sensação de que nós dependemos tudo do governo. E o governo, por sua vez, precisa aprender a parcerizar, ter parcerias, né? Em várias áreas. Na recuperação de drogas, o indivíduo sai de uma internação e não tem uma direção a tomar. Na cadeia, o indivíduo cumpre a sua pena, já um cumprimento de pena que não é ressocializante, pelo contrário. Afasta, né? Ele mais da sociedade. E sai, ontem mesmo a televisão deu uma reportagem sobre isso. Ele sai, cumpri 14 anos, estou livre, estou bem, quero emprego. Ninguém dá emprego. O que tinha que fazer? Parceria com a Fiesp e tal, para já preparar. Não adianta soltar o cara que matou o pai e a mãe no Dia das Mães. Pois é. Nós tivemos isso em Santos. Sim. Então, o que eu pretendia para Santos? Criar nas estruturas já existentes, como CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança, que reúne o comandante de PM da área, o titular do distrito da área e as forças municipais que já estão acostumadas à participação, ou então a Sociedade Amigos de Bairro, que também pretende organizar. E essas organizações são procuradas só na época das eleições, para dar um dividendo político, mas não são utilizadas como uma ferramenta pública de participação espontânea para a população se conscientizar, que ela não está trabalhando para o governo, ela está trabalhando para ela própria. E naquele tempo que eu estive na Inglaterra, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje com isso aqui, ó, com o celular, você criando na polícia, na Guarda Municipal ou na Polícia Militar, que tem um serviço de comunicação pública superior ao da Polícia Civil, o Copom, você cria pontos de recebimento dessas notícias. E não é só de segurança. Olha, jogaram lixo na minha rua. Olha, tem um carro parado aqui há tanto tempo. Quanto vai ser carro abandonado lá? A dengue nos ensinou exatamente isso. Há 10 anos atrás, eu organizei uma cartilha da dengue, criando o inspetor mirim da dengue. Quem vigia mais do que os filhos? Não tive nenhum sucesso com isso. Agora está o governo cutucando o povo porque ele não consegue vencer o mosquito da dengue, que é um mosquito diabólico, terrível. Ele transmite 3 ou 4 doenças. Não consegue por quê? Porque choveu hoje, amanhã já tem o criadouro lá. A família precisa participar. Rubens, você não entende que esse projeto, um projeto interessante disso, que deveria, né, ou buscar pelo menos o apoio da municipalidade, do chefe do executivo mesmo, para poder voltar um pouquinho mais nessa área de segurança? É uma questão de você mudar a cultura, porque na verdade é aquilo que a gente sempre fala. Nós ficamos esperando que alguém faça por nós. Perfeito. E a gente não faz, né? A gente só não um prioriza. adendozinho aqui. Já conversamos com a liderança do prefeito. Certo. Ele já se mostrou entusiasta por esse projeto. Apenas estamos discutindo uma forma de estruturar o projeto. Tomara que saia do mero entusiasmo para algo
concreto, né? Que é a função executivo mesmo, que execute, né? Que torne isso executível, pronto para se executar no meio social. Eu acredito, Querela e Corazza, que a principal maneira de você mudar essa cultura, de fazer com que as coisas mudem mesmo, efetivamente, no caso do município, é incluir isso na grade municipal, fazer com que as crianças aprendam, porque... desculpa, mas quando você adquire uma determinada idade de experiência, a possibilidade de mudança é muito pequena. Velhos hábitos normalmente recorrem, voltam, você não foi educado daquela maneira, é mais difícil. Não é impossível, sim, porque ninguém também nasce quadrado, mas ao mesmo tempo é mais difícil. Então é mais fácil o quê? Abranger a população mirim, aliás, e através dela mudar. A educação é um problema sério. Porque isso cabe em um outro programa. É verdade. Porque o Ministério da Educação é um órgão muito poderoso. Marx já dizia, me dê uma criança e eu formo uma nação. É isso aí. Hitler, no projeto dele nazista, ele trazia as crianças para o governo, fazia a cabeça das crianças. E hoje, subrepticiamente, está acontecendo com o Ministério da Educação, com determinadas teorias que eles estão transferindo para a escola aquilo que é da família. Perfeitamente. A família forma e a escola informa. Perfeitamente. Quem forma o caráter é a família. Não pode passar para a escola essa formação. Transferência de responsabilidade. Exatamente. Olha, nosso programa infelizmente terminou, mas vamos trazê-lo de volta. Rubens, suas considerações finais? Tem que intimar o Dr. Corazza para próximos programas. Você foi, né? Vamos falar de educação com ele, viu? E estou às ordens para fazer palestra nos condomínios, o que precisar de palestra para os zeladores, porteiros e síndicos, estamos às ordens. Excelente. Mas então, eu queria só agradecer a sua audiência e até a próxima. Deixa eu falar um negocinho antes. E tem um encontro na sede, né? Como é que é o encontro na sede lá no sindicato? O encontro na sede, nós fazemos toda última quinta-feira do mês, já tivemos no mês de março, e sempre tem um convidado novo para apresentar aos condôminos matérias de interesse do dia a dia, questão, por exemplo, de banco, questão de segurança, e é só ir acompanhando lá, pode se cadastrar no site, mas o principal a palestra é gratuita e é só telefonar no 3326-3083. Você teve curiosidade e interesse, é gratuito, entre em contato com o SICOM, pega lá direitinho todas as datas, se informe bastante a respeito desse encontro na sede. As suas considerações finais, doutor Corazza? Para terminar, palestras, se alguém tiver interessado em palestra, a gente tem feito palestra para pais, professores, palestra para síndicos, zeladores de prédio. O meu e-mail é corazza com 2 es, .adv@gmail.com. corazza.adv@gmail.com. A gente está à disposição para marcar palestras para que a gente possa ir conscientizando as pessoas que têm alguma influência na família e na comunidade para que a gente possa tornar viável esses projetos. Muito obrigado pelo convite e a todos uma boa semana. Muito obrigado a você que nos assiste por permitir que a gente invada aí a sua casa, levando para você sempre uma boa notícia. Obrigado aos nossos convidados. Nós vamos nos rever no próximo programa. Até lá, fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.